Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. 17º domingo do tempo comum, irmãos e irmãs. Hoje nós estamos aqui no capítulo 13 de Mateus, no Sermão das Parábolas. E nós vamos nos concentrar nessa meditação nos 3 primeiros versículos deste recorte aqui do capítulo 13, que vai dos versículos 44 ao 52. São 2 parábolas de tantas aqui que estão neste evangelho. Veja só o que o Senhor diz. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. É comum que alguém se dirija a nós, padres, nós celibatários, e pergunte assim: Padre, como foi que o Senhor escolheu renunciar a ter uma família de sangue? Renunciar a se casar, a ter filhos? Como foi que o Senhor escolheu isso? Por quê? Meu irmão, minha irmã, eu não escolhi isso primordialmente. Uma vocação não é uma vocação para renunciar a alguma coisa que se quer deixar, a alguma coisa que se rejeita. A vocação cristã, a vida cristã e as vocações específicas dentro da vida cristã são um chamado a abraçar algo que se ama. Eu não escolhi não ter uma família de sangue, eu escolhi ter uma grande família que é a igreja e me doar inteiramente por ela, como o Cristo, o esposo da igreja, se doou inteiramente pela sua esposa, o seu corpo. Foi isso que eu escolhi. E quando se encontra esse tesouro, se abraça esse tesouro com alegria. O peso da renúncia não é maior do que a alegria do reino. Acontece que nós damos muito valor às coisas deste mundo, porque é aquilo que nós vemos, né? É aquilo que os nossos sentidos veem de modo imediato. Porque falta-nos enxergar a vida, enxergar a nossa história, enxergar as realidades desse mundo com um olhar de fé, um olhar de eternidade. Na oração do dia de hoje, a oração coleta, aquele oremos que o padre faz no começo da missa e reúne as orações de toda a Assembleia orante, nós dizemos assim, o padre reza assim, e todos nós: ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Usemos de tal modo, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam, abraçar os bens eternos. Isto, meus irmãos, é dom de Deus. A virtude teologal da esperança.
que nos leva a viver neste mundo com os pés aqui neste chão, mas com o olhar já dirigido para a eternidade. Como nós lemos lá em Hebreus 11:1, a fé é o fundamento da esperança. É um modo de possuir aquilo que ainda se espera. A certeza daquilo que nós ainda não vemos, nós ainda esperamos, mas nós já abraçamos isso. E por isso nós deixamos tudo. Veja, só Deus é absoluto. Nós relativizamos todo o resto. O que significa isso? Significa que só Ele é verdadeiramente bom. Como Jesus fala no Evangelho, só Deus é bom, um só é o bom. Só Ele é belo, só Ele é a verdade. Ele é absolutamente bom, ou seja, sem depender de ninguém, por si. E todos os outros bens são bens porque dependem de receber o seu bem, a sua bondade, do sumo bem que é Deus. Todas as outras coisas, portanto, são relativas. E nós temos que, pelo menos em alguma medida, relativizá-las em nossa vida. Aqui não se trata simplesmente de se diferenciar aquilo que é bom daquilo que é mal. Isso é fácil. É fácil escolher entre matar tua mãe e ir para a missa. Se trata de escolher entre o bom e o excelente. Santo Inácio de Loyola dá uma regra para todo o discernimento. A regra principal do discernimento. E ele é o mestre do discernimento na igreja. A regra é esta. Eu vou falar pausadamente para você gravar no teu coração, se você quiser até escrever. Desejar e escolher somente aquilo que mais me conduz ao fim para o qual eu fui criado. Desejar, querer, desejar e escolher, eleger somente aquilo que mais me conduz ao fim para o qual eu fui criado. Ou seja, aquilo que mais perfeitamente me conduz a amar e servir a Deus. Esse é o fim para o qual todos nós fomos criados. Aquilo que mais me conduz ao reino, ao tesouro do reino. É isso que eu devo escolher. Entre duas coisas que podem me conduzir para lá até. Mas há algo que me conduz a uma perfeição mais alta. Ao cume da perfeição sonhado por Deus para mim. A santidade. Quando aquele jovem se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Ele disse: bom, guarda os mandamentos. E o jovem disse: isso eu já tenho feito. Ou seja, ele tinha sede daquilo que mais o conduzia ao fim para o qual ele tinha sido criado, à santidade, ao excelente. Então Jesus disse: uma coisa lhe falta. Vai lá. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Vender tudo significa exatamente isso, relativizar tudo diante do tesouro do reino. Nem mesmo a minha família, nem mesmo o meu trabalho, nem mesmo os meus bens materiais, nem mesmo a minha saúde valem mais do que o reino. Quantas vezes uma pessoa fica doente, por exemplo, a gente vê notícia de alguém que fica doente gravemente, uma pessoa muito rica, tem uma doença grave, e então gasta toda a sua fortuna para tentar acrescentar dias à sua vida aqui nesse mundo. Se as pessoas fazem isso com a vida desse corpo, desse mundo que passa, quanto mais nós temos que fazer olhando para o reino dos céus.
Para isso nós precisamos daquele dom da sabedoria que recebeu Salomão. Na primeira leitura de hoje nós vemos o Senhor se dirigir em sonho a Salomão e dizer: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão diz assim: dá, pois, a teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Salomão pede ao Senhor a graça da sabedoria, o dom do discernimento. Então, após isso, veja só, já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, eu vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente como nunca houve outro igual. Antes de ti, nem haverá depois de ti. E mais do que isso, Deus concedeu, sim, glória a Salomão. Vida longa. Ele acrescenta mais, como nós lemos também no Evangelho segundo São Mateus: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais será dado em acréscimo. O Senhor nos dá muito mais se nós o buscamos em primeiro lugar. O reino dos céus, meus irmãos, é uma pessoa. Ele tem um nome, é Jesus Cristo, vivo, e vale a pena dar tudo por ele. Nós recebemos a vida eterna, nós recebemos o céu, recebemos a alegria verdadeira. O cêntuplo nós recebemos. Que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria, nos dê esse discernimento, que nós escolhamos sempre aquilo que mais nos conduz ao reino. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.